Muito bem, este vídeo é para falar como é que as empresas em Portugal manipulam os resultados no AI, no ChatGPT e no Google e por aí adiante. E portanto, este vídeo não é para dizer que a empresa X ou Y faz isto, bem ou mal. Este vídeo é para explicar que há técnicas que vocês podem aplicar, se bem entenderem, que são utilizadas no mercado para manipular os resultados. E estou a gravar este vídeo para saberem que nós temos este conhecimento, mas não aplicamos, ok? Mas é importante ter este conhecimento porque vocês, tal e igual como querem um advogado ou um contabilista, saibam onde é que estão os limites e aproveitar-se e chegar até ao limite, mas não ultrapassar. É muito importante também na parte do marketing digital, na parte do SEO e na parte dos AIs e das recomendações. E portanto, a primeira coisa que estas empresas fazem para manipular os resultados é compra de grandes quantidades de reviews no Trustpilot, no Google Maps, no Google My Business e no Doctoralia e outras diretorias e websites. E isto basicamente é importante porque o AI vê quais é que são os reviews e muitas vezes estas reviews são reviews genéricas. Bom serviço, fantástico. Nem sequer especificam, não mencionam nada relevante para o serviço. Mas como tem tantas reviews de grande qualidade, 5 estrelas, etc., isto dá um sinal falso, mas que o AI não sabe. Manipulam assim os resultados dos reviews com base nisto. Porquê que isto funciona? Porque o AI valoriza sentimento repetido positivo. E então isto, quando o AI vê que tem centenas e às vezes milhares de reviews positivas, é um reforço de que aquela empresa ou daquela clínica ou XYZ é positiva. Muitas vezes são reviews genéricas e, portanto, para além disto, estes websites têm imensa presença e imensa importância no contexto de decisão. O Google Maps, obviamente, é uma plataforma internacional, o Google não é? Então esta principalmente, mas por exemplo o Doctoralia, a Trustpilot e por aí adiante, são plataformas que têm muito peso na escolha do consumidor em Portugal. Então é muito importante e há empresas que manipulam, compram isto. Como é que nós conseguimos ver isto e quais é que são os sinais de alerta? Muitas reviews em poucos dias, linguagem repetida, muitas reviews com os mesmos tipos de palavras, etc. Reviews pouco específicas, muito genéricas, falta de detalhe sobre o tratamento ou especialidades. Portanto, aqui outra vez a parte genérico. E portanto estes são os sinais para ver se uma empresa está ou não está a comprar reviews. Estratégia número 2 para manipulação do ChatGPT e LLMs. Compra ou às vezes publicação, e às vezes nem a compra, às vezes usam agências externas, mas normalmente até podem fazer internamente, de artigos, e chama-se astroturfing, em plataformas como o Reddit, plataformas como o Quora, no qual criam um utilizador que pergunta qual é que é a melhor clínica, qual é que é a melhor empresa em X, e depois com outra conta que também é deles vão responder e manipular a resposta para tal. E o que é que isto acontece? Porquê é que isto é relevante? Porque o Google usa o Reddit, o Quora como centros pessoais em qual junta-se aqui um grupo de pessoas e decide certa ação, certo X, certo ponto. Ou seja, o Google olha para isto como opiniões reais de utilizadores e isto também manipula os resultados, porque não foi uma pessoa real que fez uma pergunta, foi uma pergunta que foi manipulada e a resposta também foi manipulada. E portanto, isto são estratégias bastante comuns que se fazem para manipular os resultados e até usam outras plataformas, mas o Reddit e o Quora são os mais comuns que fazem este tipo de trabalho. Terceira maneira de manipular aqui os resultados do AI é utilizando o SEO parasita. Enquanto no segundo ponto a manipulação chama-se e é utilizada através do Quora e do Reddit, no qual aqui a percepção é como se fosse um utilizador. Nestas aqui o SEO parasita é utilizado diretamente a visibilidade e a plataforma, por exemplo o LinkedIn, o Substack, etc., para certificar de que o artigo que nós estamos a escrever é visto na plataforma. E portanto, basicamente eles publicam artigos no LinkedIn, no Substack, etc., sempre com a mesma palavra-chave ou com variações da palavra-chave, por exemplo, melhor clínica Lisboa, melhor clínica X ou melhor empresa XYZ, na localidade, e vão publicando com o intuito de por simplesmente aparecer e ter esta visibilidade. Porquê? Depois o Google e o ChatGPT vão analisar quais é que são os links relevantes e não relevantes que estão à volta desta palavra-chave. Porquê? Porque depois o Google e o ChatGPT vão rever quais é que são as menções e os links que estão relevantes para aquela pesquisa. E quando veem que tem o LinkedIn, o Substack, estas plataformas muito grandes, e depois se juntarem aqui várias destas estratégias, depois tem o Reddit, o Quora, etc., começa a dar aqui um conceito para uma só empresa e esta empresa começa-se a destacar e, portanto, muito fácil
fácil de manipular aqui os resultados no Google e no ChatGPT principalmente. Quarta maneira de manipular aqui os resultados. Esta aqui já é mais ética, né, comparada às outras três, mas também funciona. Nós até utilizamos, que chama-se Programmatic SEO, ou conteúdo em massa. E, portanto, começamos a criar imensas páginas à volta de uma só palavra ou de uma só variação. E isto permite criar aqui um imenso volume para a mesma palavra-chave. Isto já funcionou mais do que funciona hoje, mas continua a funcionar. E o objetivo é Programmatic SEO, no ponto em que nós não temos as palavras a competir uma com a outra, porque são as localidades ou palavras-chave diferentes. No entanto, o template e a estrutura de conteúdo é muito parecida, ao ponto de que nós começamos a criar páginas em massa com algumas variações determinadas para que aquilo não compete uma com a outra. E então criamos aqui conteúdo em massa para o conteúdo aparecer em diversos pontos, com poucos recursos e pouco tempo, não é? Porque é conteúdo muito com volume, em qual é muito parecido, e isto permite criar aqui imensa visibilidade e imensas páginas. E um website com 100 páginas versus um website com 200, 300, 1000 páginas são ligas completamente diferentes para o Google e para o ChatGPT. E, portanto, não é necessariamente o número de páginas, é o conteúdo que lá está, e isto é muito importante também. Portanto, a criação de massa permite ir buscar frequência e visibilidade. Há uma estratégia que facilita bastante. Quinta estratégia de manipular os resultados, e isto aqui tem vindo a crescer cada vez mais. Isto é uma estratégia que é utilizada muito na parte dos softwares, plataformas, etc., que é a comparação direta entre empresas e XY. Portanto, clínica X versus clínica Y. Melhor clínica para tal. Porque é que os lisboetas escolhem clínica X e não clínica Y? Ou a empresa X e a empresa Y. E isto é muito utilizado, especialmente, por exemplo, na parte dos softwares, estava a mencionar. O HubSpot tem uma página mesmo, até às vezes, agora não sei se eles já trocaram o nome, mas no footer dava para ver como é que o HubSpot se compara ao Salesforce. Como é que o HubSpot, que é uma CRM, compara-se a outras plataformas de CRM. E então isto permite ter aqui uma comparação direta, e quando uma pessoa está a perguntar no ChatGPT ou no Google, ele vai buscar essa página e menciona e traz a página para a página do HubSpot. Ou seja, a própria empresa está a dar alguma visibilidade ao competidor, mas eles não se importam, porque eles preferem que eles ter essa página, ter controle da informação lá, do que ser outra pessoa qualquer a escrever noutro website qualquer, e fazem com que quando a pessoa vai pesquisar, o resultado que aparece do ChatGPT ou do Google é o da página do HubSpot. E então eles têm mais visibilidade assim também. É uma estratégia que funciona bastante, às vezes até, pronto, tem a parte ética de que os concorrentes podem ser apresentados de forma negativa, então torna isto aqui o vosso processo aqui de comparação mais simples. Pronto, estratégias que utilizam para manipular o ChatGPT. Por sexto e último, estamos a falar de manipulação de backlinks e de PR falsa. Ou seja, hoje em dia dá para fazer publicações em jornais, artigos, revistas, que às vezes não têm tanta autoridade, mas depois, como é uma cadeia e fazem parte de um grupo ou uma coisa assim, é pegado por um, é pegado pelo outro, é pegado pelo terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e então criam aqui uma menção em jornais através de falso PR. Public Relations. São às vezes até redes privadas, PNPs, que são ilegais, que as pessoas compram backlinks para o vosso website. Muitas vezes eles são todo parte do mesmo grupo, da mesma empresa, e são redes privadas que o Google penaliza estes tipos de ações. Portanto, muito cuidado para quem compra backlinks e como é que fazem isto. É um processo muito delicado e é preciso ter cuidado. E, portanto, terem de buscar menções orgânicas em outros websites, hoje em dia é possível, é um trabalho que necessita de algum cuidado e de algumas horas, no qual nós temos aqui vários processos que nós estamos aqui sempre a melhorar, e já temos para fazer este outreach, esta aquisição orgânica de backlinks, mas hoje em dia dá para comprar backlinks simplesmente. Então podemos comprar menções em vários jornais e revistas e manipular estes resultados. E, portanto, há muitas empresas que usam isto. Literalmente, o título de uma publicação num jornal X vai ser o mesmo título que a pessoa procura no Google, no ChatGPT. A pessoa pesquisa, procura, vai aparecer o título do jornal. O título do jornal é maioritariamente comprado por uma empresa terceira que redirecionou o tráfego disto. E o Google não sabe, então vai pegar no título do jornal, vai expor a informação, e depois aquela informação toda é manipulada e é feita pela empresa final. Então a empresa tem esta mais-valia. Isto hoje em dia é muito utilizado. Por isto, também temos aqui algumas páginas que eles criam em diretórios, e nós também fazemos isto, como o Yelp, com páginas amarelas, etc. E isto permite criar aqui alguma visibilidade também através da aquisição de backlinks, mas de diretorias, não é? Tanto jornais de notícias ou outras empresas que por simplesmente compilam informação, como a páginas amarelas ou Yelp, e por simplesmente expõem. Então eles fazem, sei lá, em 500 backlinks, mencionam isto tudo. É bastante simples, nós temos uma lista enorme. Se gostariam de ver estes recursos, basta comentarem que nós enviamos isto diretamente para o vosso e-mail, ou entrem em contato connosco, que nós enviamos isto para vocês, para terem
aqui as diferentes maneiras de manipular aqui o algoritmo e o AI e o ChatGPT. Muito importante hoje em dia que o ChatGPT literalmente está a ser utilizado por mais de 300 milhões de pessoas diariamente e, portanto, o Google ainda mais. Aparecer no ChatGPT hoje em dia é mega importante. Portanto, o que nós recomendamos para utilizadores é analisar a qualidade das reviews, ver se as reviews parecem manipuladas ou não, se parecem verídicas, se há vídeos, fotografias de casos reais, de pessoas reais, etc. Para empresas, crescer com ética é muito importante, casos de estudo, casos reais, pessoas reais, muito importante. Obviamente que a manipulação e a optimização técnica tem que ser feita e tem que ser feita com uma estratégia cuidada e uma estratégia ética. Nós, quando trabalhamos com os nossos clientes, fazemos aquisição de backlinks, fazemos aqui aquisição de visibilidade em PR, em jornais, em revistas, em online, fazemos páginas da Wikipedia, fazemos aqui vários tipos de publicações e visibilidade, mas sempre com cuidado. E obviamente que depende da indústria, da categoria e do estilo de empresa, sugerimos estratégias X, Y ou Z, também consoante o estado do website, a auditoria e o objetivo do cliente. Portanto, há clientes que já são mais VIP, do qual nós criamos páginas na Wikipedia. Há clientes que não têm essa autoridade, nem qualquer empresa pode ter uma página na Wikipedia, e precisamos de criar aqui algo mais pequeno, mais reservado para eles, que é aquisição em diretorias, submissão aqui nos artigos, nos jornais, coisas mais locais e mais específicas para a empresa X, Y ou Z. Alguma questão que tenham, entrem em contato connosco e vemos no próximo vídeo.